Olá, boa tarde. Futebol é realmente um negócio espetacular, uma das melhores invenções do homem. Só mesmo nesse esporte apaixonante, um time que vence por 4-1 sai de campo tendo o goleiro como herói. Sim, acreditem, acabou agora no Maracanã, Flamengo 1, São Paulo 4, de virada. Impressionante. O trio de ferro paulistano está dando uma balançada, uma chacoalhada na parte de cima da tabela do Brasileiro. Se o Corinthians, no sábado, venceu o Inter por 1-0 e tirou do Colorado a pretensão de terminar o primeiro turno na liderança, o que pode acontecer ainda, teoricamente, agora foi a vez de o São Paulo, do Fernando Diniz, de virada, meter 4-1 no Flamengo, em pleno Maracanã. Impressionante, que partida, houve de tudo nesse jogo, tudo. E merecia duas coisas melhores. O gramado do Maracanã está deixando a desejar, e uma arbitragem menos pusilânime, menos covarde. Opa, a arbitragem não interferiu no jogo. O São Paulo ganhou com todos os seus méritos, e o Flamengo perdeu com todos os seus defeitos. Não, ninguém ganhou nem perdeu por causa da arbitragem. Por isso mesmo que eu sinto a vontade para dizer. Merecia uma arbitragem melhor um jogo desse, que teve de tudo. Começou com logo um gol do Flamengo aos 5 minutos de jogo, que dava um prenúncio de que seria favas contadas. O Flamengo, pela primeira vez, assumir a liderança da competição, na última rodada do turno. Um gol de Pedro. Né? Ele recebeu a bola no ataque, livrou-se de um zagueiro e da meia-lua bateu de canhota. O árbitro Caio Augusto Max Ribeiro, muito mal, muito ruim, foi pro VAR porque ele esperou, não sei o quê, porque havia uma dúvida sobre impedimento ou não, mas não havia, foi validado o gol. E parecia que o Flamengo ia, né, com todo mundo se soltando, Everton Ribeiro vestindo a camisa 007, em homenagem ao Sean Connery, que morreu na véspera, aos 90 anos, né. Mas aos 17 minutos a defesa do Flamengo começou a falhar seguidamente. Numa falha da zaga, a bola sobrou pro Tietê, livre pela direita. O Tietê, que entrou de lateral direita nesta tarde, fuzilou um belo chute no ângulo da entrada da área, empatando a partida para o São Paulo. E o jogo começou a mudar. Começou, mas ainda assim estava lá e cá. O São Paulo se comportando dignamente, o Flamengo mais tempo com a posse de bola. Aos 26 minutos, o Everton Ribeiro se livrou do Diego Costa na área, e o Diego Costa esticou o braço e prendeu com o braço, impediu a trajetória do Everton Ribeiro. É evidente que o jogador do Flamengo valorizou, se atirou, mas houve uma interceptação faltosa ali. O árbitro mandou a seguir. O jogo passou quase 2 minutos. Até que a bola saiu pela lateral, ele foi ao VAR e verificou que houve um obstáculo, sim. O Diego Costa impediu a passagem do Everton Ribeiro. Bruno Henrique foi para a cobrança do pênalti, que foi marcado, aos 29 minutos. E o Thiago Volpi defendeu. O Thiago Volpi defendeu no cantinho direito, mal batido, nem muito no canto foi mais para o meio. E o Flamengo perdeu a chance aí de ficar na frente novamente no marcador. Jogo lá e cá, até que aos 35, o mais discreto jogador em campo até então apareceu. Uma sobra na área, o Brenner, que anda em fase iluminada, assim como o Pedro, emendou e fez 2-1 de virada para o São Paulo, pronunciando um grande segundo tempo. Nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, só deu São Paulo. Chegou 3 vezes com perigo à área do Flamengo, poderia ter matado o jogo ali, estava perdendo a chance de matar o jogo, até que aos 11 minutos, mais um lance que o Gustavo Henrique acertou o Bruno Alves. Foi dar um chutão, o Bruno Alves passou na frente e acertou o Bruno Alves. O árbitro mandou seguir de novo. Aí foi novamente para o VAR. E o VAR corrigiu mais uma lambança da arbitragem. O VAR não pode ser muleta de mau árbitro. Ele tem que ser acionado quando há um erro claro, evidente. Se o pênalti é claro, tem que ser marcado. Não pode ficar deixando para o VAR marcar. Assim o cara tira a responsabilidade dele, né? Aí o Reinaldo muito melhor cobrador do que o do Flamengo, foi e fez 3-1. O jogo ficou todo tricolor. Porque o Flamengo se perdeu, mas ainda assim o Gerson na jogada individual foi derrubado pelo Daniel Alves na área, pela direita, ali perto da linha de fundo. Dessa o árbitro marcou incontinente. O Pedro foi para a cobrança. Bruno Henrique não. Pedro bateu no mesmo canto direito. O Volpi pegou de novo. Detalhe, é o 5º pênalti marcado contra o São Paulo neste brasileiro. 5º. Nenhum entrou.
o Volpi já defendeu 3. E é o segundo jogo com 2 pênaltis no mesmo jogo. Enquanto o Bragantino também, o Bragantino perdeu 2 pênaltis contra o São Paulo. Um na trave e um para fora. Né? Aí o Volpi já defendeu 3. Impressionante. E curiosamente a câmera da TV mostrou o Tite no estádio. O Tite, uma vez num Cruzeiro Atlético Paranaense em 2016, no Brasileiro, foi ver o Fábio no estádio. Né? O Fábio, goleiro do Cruzeiro. Foi ver como é que ele estava e tal. E quem brilhou foi o Everton, então goleiro do Furacão, que segurou, fechou com defesas incríveis. O jogo estava 0x0, 0x0. No meio do segundo tempo, o Atlético Paranaense foi e fez 3x0, mas ainda assim o goleiro foi o melhor em campo e virou um goleiro de seleção. Foi convocado para a Olimpíada, foi herói da Olimpíada, defendeu um pênalti da Alemanha e hoje é goleiro da seleção, foi titular nos 2 últimos jogos das eliminatórias. Ele estava no Maracanã. Muito provavelmente foi ver também, entre outros jogadores ali, o Hugo. E quem brilhou não foi o Hugo, embora tenha feito boas defesas, não tenha falhado nos gols, mas o Volpi brilhou mais. Né? Brilhou tanto que partiu dele o gol final. Né? Aos 31, o João Gomes acertou o travessão, um volante de 19 anos, que jogou no Flamengo, porque tanto o Arão quanto o Thiago Maia estão suspensos. Né? Aos 36, o Luciano recebeu um tiro de meta do Volpi por trás da zaga. Caminhou, colocou, ajeitou e fez o 4º gol do São Paulo. Impressionante. Luciano e Brenner, o São Paulo encontrou uma dupla e o São Paulo parte para o título do turno. Ele tem mais 3 jogos para fazer. Né? Ele está com jogos a menos. Ele pode ganhar. É Goiás, é Vasco, né? São adversários vencíveis. São adversários vencíveis. Né? E o Flamengo agora vai ter que torcer para o Palmeiras tirar a ponta do Atlético Mineiro. Porque se o Atlético Mineiro vence o Palmeiras nessa segunda-feira à tarde em São Paulo, no Allianz Parque, ele já assume novamente o primeiro lugar, desbancando o Inter e o Flamengo no número de vitórias, né, que ele passa a ter uma vitória a mais do que a dupla Inter e Flamengo. Mas o São Paulo ainda pode ir além, porque o Atlético ainda teria mais um jogo contra o Atlético Paranaense, podendo fechar o turno com 38, e o São Paulo ganhando seus 3 jogos que lhe restam, ele pode ir a 39. Não dá para duvidar desse São Paulo depois que ele fez isso tudo nessa tarde, não. Né? Espetacular a vitória do São Paulo, está em 5º lugar ainda, mas 3 jogos a menos do que o Fluminense, que está em 4º lugar, e do que os outros. Não, o Atlético ainda tem um jogo por fazer também. Então o São Paulo pede passagem, sim, de se jogar do jeito que jogou essa tarde. Tudo bem, contou com a sorte, mas a sorte está ali para isso. E mérito do goleiro. O goleiro, os pênaltis foram mal batidos, mas o goleiro pegou. Esse goleiro já tinha pegado um pênalti na semana passada do Fortaleza e que deu a vitória ao São Paulo depois pela Copa do Brasil. Então o São Paulo está tinindo, viu? Bela vitória do tricolor paulista, sua melhor partida em muito tempo. Né? Entra mais um candidato aí. A gente foi meio apressado, talvez, a concluir que só Atlético, Inter ou Flamengo, um deles seria campeão. Pode até ser, tem grande chance. Mas o São Paulo também não está morto, não. Está pedindo passagem aí. É bom ficar de olho no tricolor e parar de criticar tanto o Fernando Diniz. O seu time sabe jogar. E jogou um jogo grande e venceu um jogo grande com a atuação espetacular do seu goleiro e de muitos outros jogadores também. Né? E ao mesmo tempo, na Ilha do Retiro, o Sport ganhou do Atlético Paranaense por 1x0, um gol do Thiago Neves aos 7 minutos do segundo tempo. O paranaense Thiago Neves afundou ainda mais um time do seu estado. O Sport está em 8º lugar momentaneamente, pode perder ao longo da rodada, e o Atlético Paranaense está em penúltimo, com um detalhe. O Goiás tem 3 jogos por fazer, daqui a pouco entra em campo contra o Vasco. Tem mais 2 jogos depois. Se ele ganhar 2 deles, o Atlético Furacão terá terminado o turno em último lugar. Lembremos, o campeão da Copa do Brasil de 2017 e 18, que foi o Cruzeiro, foi rebaixado no Brasileiro de 2019. O campeão da Copa do Brasil 2019 foi o Atlético com TH do Paraná, que está afundado na tabela do Brasileiro de 2020. Será um sinal? É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Um abraço.